O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a quem se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a festa de São Simão e São Judas. É importante notar que existem apóstolos que conseguimos falar muitas coisas deles, porque até mesmo pela tradição, pela via da tradição oral, se conta o que aconteceu na vida deles. Mas São Judas e São Simão se sabe pouco, apenas aquilo que está nas Sagradas Escrituras. É como se fosse assim, né? Tem aqueles que aparecem e tem aqueles que não aparecem tanto. Mas mesmo assim a igreja coloca hoje o martírio dos dois. E nós precisamos olhar para os apóstolos e perceber neles aqueles que deram a vida para apresentar Cristo, para apresentar o Salvador da nossa vida e apontar o céu para nós. Hoje a igreja nos apresenta aqui o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, de 12 a 19, a escolha dos apóstolos. Vejam que o Evangelho começa dizendo que Jesus ele subiu a montanha para rezar e ele passou a noite toda em oração, procurando ver no meio daqueles 72 discípulos quem seria aqueles que iriam ficar no lugar dele, no envio que Jesus iria dar para anunciar a boa nova. Veja que a responsabilidade era tão grande que Jesus precisava rezar muito e muito para que pudesse escolher bem. E aqui nós vimos, né? Depois ele faz a escolha. Aqui está a relação de todos os apóstolos. E sempre no final, né, eles colocam Judas, que se tornou traidor. Se tornou traidor. Quer dizer, quando Jesus escolheu Judas, Judas também estava na mesma proporção de todos os outros apóstolos. Mas na medida que o tempo foi passando, Judas foi se desviando daquilo que
Jesus estava ensinando ao ponto de morrer. Nós sabemos como ele morreu, através de uma traição que ele fez, ele mesmo acabou se suicidando. O que é que eu queria que nós fizéssemos no dia de hoje? Hoje nós precisamos rezar muito e muito pela igreja. Hoje, principalmente pela hierarquia da igreja. Porque quando se fala dos apóstolos, imediatamente nós já devemos pensar nos sucessores dos apóstolos, que são os nossos bispos. Todos os bispos são sucessores dos apóstolos. Os apóstolos morreram, os bispos ficaram no lugar. O bispo de Roma é o sucessor de Pedro, é o que está como cabeça, é o que está acima. E nós hoje nos deparamos com uma igreja muito dividida. E é lamentável isso. Assim como Judas se tornou traidor, nós vamos percebendo também pela linguagem desse ou daquele sucessor dos apóstolos, uma traição diante daquilo que é a própria missão. Qual é a missão do bispo? A missão do bispo é santificar. Isso aí vocês vão encontrar no catecismo, é só procurar lá. A missão do bispo é santificar, ensinar e governar. Lembremos que Jesus, quando ele envia os apóstolos, ele diz o seguinte: ide por todo o mundo. Todo o mundo. Aonde o mundo, esse mundo que nós vivemos, a terra, aonde estiver um sinal de terra onde nós vivemos, desse planeta Terra, lá tem que ter um bispo ensinando, santificando e governando. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, depois de que o anúncio aconteceu e a pessoa não quiser receber, já está condenado. Essa é a missão dos apóstolos, é a missão dos sucessores dos apóstolos, e é a missão de nós sacerdotes que somos cooperadores do bispo. Se sairmos disso, já perdeu a missão, já está fora, já está na traição, já está traindo. Que responsabilidade grande. Por isso eu peço para vocês, rezem pela hierarquia da igreja, reze pelos bispos, para que os bispos possam santificar. Aí a missão do bispo, né? Leva o evangelho, toda criatura, aos homens que estão perdidos com seus deuses, com as suas idolatrias, e eles vão lá, apresentam o verdadeiro Deus, e aí essas pessoas, elas acolhem, aí eles começam o processo de santificação, aí batiza. Aí após esse batismo, a pessoa se torna herdeiro do reino dos céus. Se voltam para Cristo, aí agora eles têm essa missão de ensinar a verdadeira doutrina. Essa doutrina, que nós damos o nome de depósito da fé, que os apóstolos aprenderam de Jesus, ouviram de Jesus, e que começaram a passar, e quando eles morreram, os bispos, ouvindo o que os apóstolos falaram, começam a falar. Essa é a dinâmica, até Jesus voltar, vai ser assim, e tem que ser assim. Porque nós não podemos morrer ignorantes da nossa fé. Nós precisamos entender
Por isso que eu aconselho, fico dizendo para vocês, leiam o catecismo, não tenham preguiça de ler o catecismo, estudem o catecismo. É preciso ver o que os apóstolos ensinaram, os que os santos padres ensinaram no passado e que não pode mudar. Não pode mudar. O que foi falado, está falado e vai ser falado até nós morrermos e até Jesus voltar. Não pode mudar. A verdadeira doutrina, os dogmas, tudo isso não pode mudar. Já está ali. A missão do bispo é apenas confirmar e dizer, é por aqui que vocês devem caminhar, é por aqui que vocês devem fazer. Ensinar e governar. A igreja não pode ser governada por leigos não, viu? Não são os leigos que governam a igreja, não. Senão vai virar uma anarquia, vai virar uma bagunça. Imagine os leigos agora mandando na igreja, mandando na igreja mesmo. Quem manda na igreja são os guardiões da nossa fé. Os guardiões da nossa fé são os bispos, que tem o Papa à frente. Os nossos bispos não podem caminhar por um lado de traição da igreja. Não podem. Porque se os bispos traem a igreja, os fiéis irão trair também. Nós não queremos bispos defensores de partido político. Nós não queremos. Só existe um partido pelo qual os bispos devem lutar. É o partido de Cristo. É o de nosso Senhor. É esse o partido. Nós queremos bispos zelosos, cheios, desejosos de salvar as almas. Esse dia nós tivemos uma reunião com o nosso bispo aqui, que é o Dom Vladimir. Ele se reuniu com os padres da Canção Nova. Ele falou uma coisa muito interessante que para mim vai me marcar para sempre enquanto ele estiver aqui. Ele disse o seguinte para nós: ensinem o catecismo da igreja. Falem tudo de acordo com o catecismo da igreja. Não saiam daquilo que do que o catecismo nos ensina. Pronto, fiquei maravilhado com o meu bispo. Que maravilha, que bênção. Ele ali preocupado, ele dizendo, eu preciso ter mais tempo para rezar. Olha, ele falando isso. Às vezes o governo, né, exige muito, mas ele está se organizando, eu preciso ter mais tempo para rezar. Isso é entender a responsabilidade. Essa é a missão do bispo. Crismar, confirmar as pessoas, os cristãos na fé, observar se nós sacerdotes estamos realmente celebrando a divina liturgia como deve ser celebrada. Ver se nós estamos sendo zelosos, ver se o que nós falamos está de acordo com a doutrina e nos chamar a atenção. Como eu disse para ele, 2 vezes por ano irei ao encontro dele para perguntar para ele, e aí, como é que eu estou? O que é que o senhor acha? Eu estou ensinando corretamente? Se precisar puxar minha orelha, pode puxar, mas tem que estar de acordo com o que a igreja ensina, não é também puxar minha orelha assim, não, tem que estar de acordo com os ensinamentos da igreja. Porque eu tenho que levar os ensinamentos da igreja, não aquilo que eu acho. Então nós queremos bispos santos, bispos preocupados com a salvação dos seus. É assim que nós queremos os nossos bispos, apontando para nós o rosto de Cristo, sim, a pessoa de Jesus Cristo,
Não essa história agora, toda hora, é que Jesus é o pobre, Jesus é o pobre. Não, também, Jesus falou, né? Se aquele que me dá de comer, né? É a mim que está dando de comer. Né? Se eu estou doente, é a mim que você está... Mas não é essa questão de transformar Jesus numa pessoa aí. Não, Jesus é Jesus. Esse negócio de colocar um crucificado com um lavrador lá crucificado, não. Quem está crucificado é Cristo, não é um lavrador. Aí eu chego lá, vejo um lavrador lá, um crucificado, isso é idolatria. Eu tenho que ver a pessoa de Cristo lá naquela imagem. Não uma mulher lá, a doméstica, a crucificada. Não, é Jesus que tem que estar crucificado. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Sim, esse mundo aqui precisa cada vez mais se assemelhar com o céu? Sim, precisa, necessita. Mas só que não vai aparecer não. Então nós queremos os bispos que apontem o céu, que falem do reino dos céus. Que falem que um dia nós seremos julgados. Que falem que realmente nós iremos prestar conta dos nossos atos. Cada um de nós vai prestar conta dos nossos atos, diante de Deus nosso Senhor. Repito, nós não queremos bispos que vivem falando de política e só fala de política. Sim, os bispos devem iluminar os políticos, dizerem para os políticos como eles devem governar uma nação, tendo Deus como centro, que as leis devem estar de acordo com os mandamentos que Jesus nos ensinou, que devem pensar nas pessoas, não pensar no lucro. Mas isso é coisa que se dá ali, quando se encontra com esses governantes, vai ensinar, não fazer do púlpito lugar de política, de partido, que você tem que fazer, nesse ou naquele partido, e se você não votar nesse ou naquele, você está pecando gravemente. Não é isso. Nós queremos que nos anuncie Jesus Cristo. O que eu estou falando é o que a igreja ensina. Não fique preocupado achando que eu estou falando mal de bispo, não. Eu só estou falando o que a igreja ensina. Fiquem despreocupados, não estou falando mal de bispo. Eu estou falando aquilo que eu quero que o bispo seja. Mas não é aquilo que eu quero simplesmente que o bispo seja. Eu quero que o bispo seja aquilo que Jesus o instruiu, que ele aprendeu, que nos aponta a Cristo, que nos salva. Eu quero que os bispos sejam como Santo Agostinho, o bispo de Hipona, como Santo Antônio Maria Claré, né? Não, Santo Antônio era que é bispo também, né? Que ele recebeu até um grande milagre, de que quando ele comungava, Jesus ficava aqui dentro e não se dissolvia, não. Ele era um sacrário humano. Até a próxima missa, aí se renovava. Quero que os bispos sejam como Santo Antônio Maria Claré, que ensina, lá na diocese dele ensinava, que dizia assim que enquanto os teólogos estavam lá, perdidos com tantas coisas, ele estava lá ensinando os seus fiéis como deveriam ser, e como eles deveriam conquistar a vida eterna. Quero bispos que digam como Paulo, falando para Timóteo: conquiste a vida eterna. Conquista a vida eterna, Timóteo. Volte ao primeiro amor, volta ao amor a Cristo, volte ao amor a Cristo crucificado. É assim que nós queremos.
uma igreja governada. Não essa bagunça. Imagine os leigos agora mandando nos bispos, dizendo para os bispos o que eles devem fazer. Mas se tiver errado, os leigos vão ter lá, com caridade, pode ir lá, vai lá na cúria e diz assim: Senhor Bispo, Vossa Excelência, com muita caridade eu vim aqui e com muito respeito. Senhor Bispo, fala de Jesus para nós. Ensina-nos, Senhor Bispo, a sã doutrina, a verdadeira doutrina. Ensina-nos. Se não, Senhor Bispo, eu vou perder a minha alma. Porque se o Senhor não me ensinar o certo, eu vou me perder. Me ensina. Não se preocupa com partido político, não. Isso aqui nós resolvemos. Deixa de falar de árvores. Fica falando de animais. De fogo na Amazônia. Fala para nós de Cristo. E quando o Senhor nos ensinar e falar de Cristo para nós, aí nós vamos cuidar bem dos animais, sim. Da ecologia e tudo mais. Fala de Cristo, Senhor Bispo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E como eu encontrarei o meu Deus vivo, se o Senhor só está falando de terra? Fala de Deus, Senhor Bispo, para mim. Porque é isso que nós queremos. É isso que nós precisamos. Repito, não estou falando mal dos bispos, não. Só estou falando que a igreja ensina, que está no catecismo. Vai lá ver no catecismo, se não está tudo isso que eu estou falando aqui. Por isso rezem pelos bispos, viu? Tenham a caridade. Rezem. Rezem o terço pelos bispos. E por nós sacerdotes. Mas como eu estou falando dos sucessores dos apóstolos, hoje dia de Simão e de São Pedro, porque quando a igreja celebra um apóstolo, é o que eu falei antes, nós padres precisamos levar vocês ao entendimento que os sucessores dos apóstolos é o seu bispo, é o meu. Então nós precisamos rezar, porque vocês acham que Satanás não vai querer semear a discórdia e fazer com que os nossos bispos saiam daquilo que é a doutrina para ficar ensinando coisa errada? Nós não precisamos de bispos em cima de um trio elétrico, lá falando, vocês agora têm que votar nessa pessoa, vamos nos reunir agora, e vamos, não, nós queremos os bispos falando contra o aborto, não matarás, é isso que nós queremos, falando sobre a ideologia de gênero, dizendo que o homem não tem direito de mudar o seu sexo, uma vez que Deus deu. Nós queremos os nossos bispos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus tem bispos que estão falando, viu? Só procurar na internet que você vai encontrar, que estão ensinando. Mas quando a gente procura também, a gente encontra outros que estão falando de outras coisas que não é cabível. Salva-nos, senhores bispos, salva a nossa alma. Salva-nos, não nos ajude a nos perder, senhores bispos. Salva a nossa alma. Nós precisamos ir para o céu, senhores bispos. Nós queremos ir para o céu. Mostra-nos Nossa Senhora, senhores bispos. Fala que ela é nossa mãe, nossa intercessora. Conduza-nos ao altar, senhores bispos. Falem, senhores bispos, o valor da Santa Missa. Falem, senhores bispos, que nós não podemos faltar à missa dominical, que nós precisamos nos santificar.
com os sacramentos. Falem, senhores bispos, que os casais que estão no caminho errado, que não estão servindo, que não estão vivendo o sacramento, ensina nos bispos, ensina os casais a viverem os sacramentos, a viverem a verdade. Que Nossa Senhora, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos difíceis, porque a gente encontra, às vezes, fiéis que estão desanimados, dizendo: aonde eu devo ir? Porque não se fala mais de Jesus Cristo. E aqui quando eu falo é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.